Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25. Estamos no estudo das dispensações e hoje chegamos na descida do Monte Sinai com alguma coisa que Deus deu a Moisés. E o que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai? Deus deu algo muito interessante. Medidas. Deus deu regras. E Deus deu algumas missões para que Moisés fizesse quando desceu. Sábado retrasado, nós falamos das leis de Deus, os 10 mandamentos. Mas Deus deu mais alguma coisa para Moisés lá no Monte Sinai. Deus deu uma planta para que Moisés construísse algo para ele quando chegasse lá embaixo. Êxodo capítulo 25, versículo 1 a seguir, que diz bem assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis: deles ouro, prata, cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e pele de carneiro, tinta de vermelho, e peles de texugo, e madeira de cetim, e azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Podeis assentar, meus amados. Irmãos, Deus, Ele deu algo para fazer. Quando eu vejo Moisés descer do Monte Sinai com as leis, nós vimos que Moisés recebeu leis para dar ao povo, para que o povo obedecesse a Deus. Deus, Ele criou o homem não para que o homem habitasse sozinho, vivesse sozinho. Deus criou o homem para que o homem convivesse com Deus. Deus tinha uma comunhão com o homem, tanto é que ele vinha, conversava com o homem e com a mulher todo dia, lá no Jardim do Éden. Porém o homem, ele desobedeceu a Deus, e Deus, por causa da desobediência, ele se afastou de Deus. O que nos afasta de Deus, pastor? O que nos afasta? O que nos afasta de Deus é o pecado. Entendeu? Deus nunca se afastou do homem. Deus nunca se ausentou da vida do homem. Quem se ausentou foi o homem da presença de Deus. Por quê, pastor? Porque antes nós era a imagem e semelhança de Deus. Antes nós era perfeito. Antes nós não tinha pecado. Pastor, e agora? Agora nós temos pecado. Nós nascemos em pecado. Nós nascemos com a nossa vida contaminada com pecado. E a nossa vida em pecado não resiste à glória de Deus. Por isso que nós não conseguimos estar na presença de Deus. E para nós estarmos na presença de Deus, nós precisamos ser perdoados, nós precisamos ser transformados, para que nós possamos conseguir pelo menos chegar à presença dele. Pastor, Deus, Ele colocou leis, colocou normas para que o homem obedecesse a Deus, mas para que o homem vivesse sozinho? Não, Deus queria habitar junto com o homem aqui na terra. Deus queria conviver com o homem aqui na terra. Deus queria viver perto do homem aqui na terra. Mas Deus vai lá no Egito,
tira o povo de Israel que estava escravizado no Egito e faz o povo de Israel andar livre na presença do Senhor. Mas Deus olha assim e diz: não, o povo está andando sozinho, o povo está vivendo em tendas, o povo está sozinho. Não, eu quero viver no meio deles, eu quero habitar no meio deles. Mas aonde Deus vai habitar? Aonde Deus poderia habitar? No nosso coração? Não dava, porque o nosso coração é pecaminoso. E habitar na nossa tenda não dava. A glória do Senhor era demais, não ia resistir, ia cair a tenda, ia fulminar tudo. Deus precisava de uma morada aqui na terra, entendeu? Deus precisava de uma habitação que fosse só dele, aonde ele iria morar. Pastor, então o tabernáculo foi feito para quê? Foi feito para que Deus viesse à terra e habitasse na terra com nós. Então isso aqui é a casa de Deus? Não, isso aqui representa a casa de Deus, e Deus se manifestava através disso aqui. Pastor, mas isso aqui então por que não tem hoje? Porque tudo que acontecia aqui era simbólico, algo que iria acontecer verdadeiramente lá na frente. Em Hebreus capítulo 8, versículo 5, acompanha lá, diz bem assim, ó: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Exemplo e sombra. Isso daqui não representa a casa, não é a casa de Deus, isso só representa. Entendeu? É uma sombra. O que é sombra, pastor? Sombra, aqui não tem uma sombra. A sombra é o que? Tá vendo? Aqui, ó, tem uma sombra aqui. Ó, tem uma sombra. A sombra é algo de algo real. Eu sou real. E a sombra é o que eu reflito. Isso aqui é algo que está refletindo. Isso aqui é algo simbólico. Isso aqui é uma analogia que Deus estava querendo botar aqui na terra, de algo que iria acontecer lá na frente. Hebreus 8:5 diz assim, ó: no qual exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Peraí, no culto passado nós estávamos com Moisés lá em cima do monte. Deus deu os 10 mandamentos para ele, mas não foi só os 10 mandamentos que Deus deu. Deus deu medidas de algo que era para construir lá embaixo. Entendeu? Então, essas medidas aqui, esse tabernáculo aqui, Deus deu para Moisés lá em cima no monte. Entendeu? Medidas, nós aprendemos na teologia, medidas são regras. E nós vamos aprender que se nós sairmos da regra que Deus deu, nós acabamos desobedecendo. Vamos falar de medidas? Nós vamos lá na frente, que nós já falamos. Moisés, Noé, Deus deu medidas para Noé. Construiu uma arca. As medidas eram de Deus. Noé só estava sendo usado por Deus. Entendeu? Uma coisa, meus irmãos, é você ser usado por Deus. Outra coisa é você querer usar a Deus. Entendeu? Servir a Deus não é você querer pegar a palavra de Deus, querer falar de Deus, querer ser da tua maneira. Não, é da maneira de Deus. Isso é medida de Deus. Quando você está levando a palavra de Deus, quando você está ministrando, quando você está cantando, você precisa fazer do jeito que Deus falou que é para fazer. Quando você está servindo ao Senhor, quando você está fazendo algo para o Senhor, não é do teu jeito, é do jeito que Deus falou. Quando Deus fala aqui em Hebreus 8:5, faze tudo conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Tudo que nós estamos fazendo aqui, tudo que nós devemos fazer para Deus, o ide de Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, não é do jeito que nós queremos, é do jeito que Deus falou, Deus mostrou. E a Bíblia está cheia de exemplos, está cheia de medidas, entendeu? Embora hoje surgem muitas igrejas fazendo muitas heresias,
muitos tipos de pregações, maneiras de pregações. Um prega mais light, outro prega mais legal, outro prega... Irmão, a medida está aqui, o jeito de pregar está aqui. E Deus não engana ninguém. E Ele não usa um profeta de uma maneira e usa o profeta de outra maneira. Não. Ele só tem uma regra. Ele só tem uma norma. Ele só tem um jeito. A balança dele só tem uma medida. Entendeu? Pastor, quando nós falamos agora sobre o tabernáculo, nós vemos que o tabernáculo no hebraico quer dizer Mishkan, que quer dizer o quê? Local de moradia. É um local onde Yahvé, ou quer dizer Jeová, entendeu? Ele pediu para construir, tá? Torna conhecida a sua presença, por assim dizer, seu lar longe do seu lar. Pastor, o seu lar longe do seu lar. Nós vemos que estamos no estudo das dispensações. Nós estamos aonde nesse estudo, pastor? Ainda estamos aqui. Entendeu? Nesse quadradinho aqui, nós falamos de deserto, nós falamos de Sinai, agora nós estamos entrando no tabernáculo, tá? Estamos falando de tabernáculo. Você vai aprender o que é tabernáculo, o que significa o tabernáculo, por que tabernáculo. Pastor, esse é um tabernáculo que foi construído semelhante, mais ou menos, entendeu? Aonde era o tabernáculo de Moisés, lá no lado do Monte Sinai. Aqui é lá no Monte Sinai. Tem uma réplica de um tabernáculo. Pastor, por que esse tabernáculo? Quais são os detalhes? Eu não entendo. Nós vamos trocar um pouquinho de ideia a respeito desse tabernáculo. Olha só, meus amados, falando de tabernáculo, nós vemos que Deus queria habitar no meio de Israel. Está aqui o acampamento de Israel, entendeu? Por isso ordenou que Moisés, que juntamente com todo o povo, construísse um lugar separado para ele, tá? O tabernáculo, meus amados, o tabernáculo era uma tenda portátil que os israelitas carregaram por 40 anos. Pastor, o tabernáculo foi construído e foi deixado aqui? Não. O tabernáculo, assim que a nuvem se levantava e Deus queria que o povo caminhasse, o tabernáculo tinha que ser desmontado. Por isso que ele era portátil. Por isso que ele não era preso na terra. Deus não pediu para construir uma casa. Deus pediu para construir uma tenda. Por quê? Porque tinha que ser movido do lugar. Tá? Pastor, se lembra que Abraão, Deus falou assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde eu te mostrar. Abraão nunca pôde construir uma casa naquele tempo. Por quê? Porque estava na dependência de Deus. Nós estamos fazendo o que aqui, pastor? Nós estamos morando de tenda. Entendeu? Nunca se esqueça que um cristão é um morador de tenda, não é um morador de casa. Nós vivemos na dependência de Deus. Nós não somos daqui. Nossa casa é lá. Tem muita gente se preocupando com a casa aqui, com as coisas daqui, deixando as coisas de Deus por causa das coisas da terra. Irmão, o cristão, ele é uma nova criatura. A cidadania é celestial. A casa é celestial. O investimento é lá, não aqui. Entendeu? Aqui nós moramos de tenda. O que é tenda, irmã Miriam? Tenda é estar na dependência de Deus. Isso é ser tenda. Quando você não está na dependência de Deus, você está grudado nessa terra. Imagina se Noé tivesse cravado a arca na terra, estaqueado a arca na terra. A hora que havia o dilúvio de Arca, não ia conseguir subir a arca. Ia morrer a família toda. A arca representa a vida de Cristo. E se você estiver grudado nessa terra, vai vir o dilúvio, que é o arrebatamento, e não vai conseguir tirar você dessa terra. Você está preso aqui. Entendeu? Você está grudado com as coisas materiais aqui nessa terra. Voltando para o tabernáculo, nós vimos que por 40 anos o povo de Israel andou com esse tabernáculo pelo deserto. Ainda falando que na terra prometida, até Salomão construiu um templo.
até Salomão construir um templo. A época era por volta de 1450 até 950 a.C. Foi a época em que o povo viveu de tabernáculo. Depois veio os reis, o rei Saul e o rei Davi, ainda a presença de Deus, a arca habitava em tabernáculo. E depois com Salomão, o último rei do Reino Unido, ele começou a construir o templo de Deus. Pastor, Davi tinha desejo de construir o templo de Deus, mas Deus não permitiu ele construir porque ele tinha sangue nas mãos. Davi era um homem de guerra. Davi preparou Davi comprou o terreno, Davi preparou todo o material, tudo, mas Deus não permitiu construir. Ele falou para o rei Davi: Davi, é o teu filho que vai construir. Entendeu? Você pode ver que o rei Salomão não foi um rei de guerra. Entendeu? Não foi um rei de conquistas e batalha, ele foi um rei de alianças. Ele fez muitas alianças com os outros reis, mas não de guerra. Davi não. Davi ele ia conquistava as terras com guerra. Salomão não. Salomão conquistava as terras com alianças. Tá? Foi por isso que ele se perdeu. Pastor, qual era o propósito? Qual que era o propósito divino para o tabernáculo? A principal propósito dessa estrutura é explicado em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Alguém pode ler para nós? Êxodo 25, versículo 8. O que diz lá? Outro já procura no versículo 21 e 22. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Qual que era o propósito? Então, era para que Deus habitasse no meio deles. Deus era para habitar no meio deles. Agora o versículo 21 e 22. Deporá sobre o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo que eu ordenar para os filhos de Israel. Então, olha só. Primeiro propósito era para quê? Para Deus habitar no meio deles, habitar no meio do povo. Segundo propósito era para quê? Porque dentro do tabernáculo tem a arca. E era ali que Deus se manifestava. Para quê, pastor? Ali virei a ti e falarei contigo. Olha só. Deus não conversava com o homem direto. Depois de Adão e Eva, Deus não tinha mais conversa com o homem. Ele vinha lá, tinha a data, certo? Que ele vinha lá e conversava, entendeu? Conversava com o homem. Então precisava ter um lugar santo, precisava ter um lugar limpo, um lugar preparado para a presença de Deus. Entendeu? Aí eu pergunto para você, hoje a Bíblia diz que vós sois o templo do Espírito Santo. E aí, está preparado para receber a presença de Deus? Ou está com imundícia desse mundo? Como é que está o nosso templo? Ah, pastor, eu estou servindo do jeito que é. Deus... Não. Deus quer santidade. Senão ele não vem. Não adianta você dizer que tem Deus no coração e o templo está uma imundícia. Está cheio de coisas do mundo. Irmãos, esse templo aqui não podia ter nenhuma coisa pendurada, nada do mundo, nada de detalhe que era do mundo. Esse templo aqui só podia ter o que Deus mandou ter. Só. As medidas é de Deus. Entendeu? Não podia ter nada aqui fora. Nada. Pastor, mas se Moisés quisesse vir ali e colocasse algumas aranjas de flores aqui, não. Entendeu? Tudo conforme eu te ordenei. O que Deus não ordena não é para fazer. Entendeu? Pastor, quando falamos ainda de tabernáculo, propósito, o tabernáculo como templo posterior tinha o objetivo de centralizar o louvor de Israel, tá? Evitando que muitos oráculos lá fora que poderiam corromper os cultos a Jeová, ou permitir alguma espécie de sincretismo. O que é sincretismo? É você fazer aliança com seitas que servem ao Senhor de uma forma errada.
Entendeu? Fomos chamados para viver separados. Não fomos chamados para viver em sincretismo. Entendeu? Como é que nós servimos ao Senhor? De uma forma separada do mundo. Sabe o que é separado? É você saber que aquilo é pecado. Então não te mistura. Né? Ah, mas não existe isso aí. Nós vamos tudo para o mesmo céu. Só vai para o céu quem tem santidade. Só vai para o céu quem denuncia pecado. Quem tolera pecado não vai para o céu. Pastor, quando falamos de tabernáculo, ainda nós vimos que de dia, capítulo 40, versículo 38, diz que de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. E a vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas, tinha uma nuvem que ficava em cima do tabernáculo de dia e uma tocha de fogo de noite. Para quê, pastor? Representando a presença do Senhor ali. A proteção do Senhor para o povo de Israel. Entendeu? O cuidado do Senhor ao povo de Israel. E tinha muita gente ali que não era obediente a Deus. Mas nem por isso Deus não tinha misericórdia deles. A nuvem, pastor. A nuvem durante o dia dava sombra. Quando vinha aquele calor forte. Para aquele 3 milhões de pessoas. Tinha aquela nuvem lá que gerava sombra para o povo viver confortavelmente. Pastor, e no deserto à noite a temperatura vai lá embaixo. Pois é, aquela nuvem se transformava numa tocha de fogo e aquecia o povo durante a noite. Glórias a Deus. Isso é a presença de Deus. Quando você está gelado, se você pedir para Ele, Ele te aquece. Quando você está quente demais, fervendo, a tua cabeça está quase explodindo, Ele é o que refrigera a tua alma. Glória a Deus. Isso é a presença do Senhor. Ah, pastor, mas experimenta ficar sem Ele para você ver o que vai acontecer com a tua vida. Entendeu? Pastor, ainda falando sobre o tabernáculo, nós vemos o planejamento do tabernáculo. Olha só, as instruções, as ofertas, olha o planejamento do tabernáculo. Deus dá ordens lá no capítulo 31, capítulo 25, versículo 1, e o 31 e 18. Ali tem 2 versículos, capítulo 25, versículo 1, e também no capítulo 31, versículo 18 de Êxodo. Olha só, o planejamento, como é que foi o planejamento? Moisés recebeu as normas, as regras, e agora como é que nós vamos construir? Entendeu? Como é que nós vamos construir? É que nem o congresso aqui. Pastor, e aí, marcamos o congresso? Marcamos o congresso, beleza. Tem agora o call que está vindo por aí, beleza, o call está vindo por aí. Já temos todas as regras, tudo. Precisamos de planejamento. E uma coisa que não é planejada, uma coisa que não é administrada, sai tudo errado. Agora, uma coisa que é administrada, nós entramos e saímos tranquilos. Entendeu? Precisou planejamento. E esse planejamento também precisava vir de Deus. Qual que era o planejamento? Deus dá ordem para a construção de um lugar de adoração. Uma vez que o povo estava viajando pelo deserto, tá? A caminho da terra prometida, esse lugar de adoração deveria ser desmontável, imóvel, como o restante do acampamento de Israel. Móvel, algo não fixo, móvel. Se precisasse desmontar, era rápido. Entendeu? Precisar mudar, é rápido. E olha só, os vários nomes usados na Bíblia para esse lugar de adoração nos ajuda a entender seu papel no meio do povo. Primeiro, ele é chamado de quê, pastor? Ele é chamado de santuário no capítulo 25, versículo 8. Esse tal tabernáculo é chamado de santuário. Ele é, ou seja, um lugar sagrado e um centro visível de adoração. Tá? Que mais? Também recebe o nome de tabernáculo no capítulo 25, versículo 9, que é uma adoração. Também recebe o nome de tabernáculo, que é uma palavra que significa tenda. Tabernáculo significa tenda. Você pode ver que é uma tenda, tá? Não é um edifício. Que mais, pastor? Mas no hebraico significa mais exato o termo traduzido como tabernáculo, que é o verbo habitar. Lembrando que o santuário simboliza a habitação de Deus
no meio do povo, segundo o versículo lá que nós lemos, capítulo 25, versículo 8 de Êxodo. Essa tenda seria um local onde Deus se encontraria com os seus adoradores e ali reunidos. Daí o nome tenda da congregação. Congregar, congregação. Entendeu? A palavra congregação vem de congregar. Por que eu preciso ir à congregação, pastor? Por que eu preciso ir à igreja? Por que eu preciso? Porque aqui é onde nós congregamos. E a Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não dá para ver união se eu não venho congregar com os irmãos. Eu preciso congregar. E Deus precisa estar no meio da congregação. Amém. Tá? Pastor, falando ainda, olha só, aqui está propósito, né? Nós vemos algo interessante quando falamos de átrio, falamos das ofertas, falamos, deixa eu só falar aqui, ó. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui, as ofertas, pastor. O tabernáculo aqui, esse tabernáculo, o pátio, ele tem um nome de átrio, tá? Quando você fala átrio na Bíblia quer dizer pátio, o lugar, o pátio. Nós estamos dentro, mas ali fora é o pátio, tá? Mas o pátio não é fora na rua, o pátio é dentro do terreno. Pastor, esse pátio media 100 côvados de comprimento e 50 côvados de largura, tá? Pastor, o côvado, naquela época, era 45 centímetros. Mas não tinha régua de medir, mas tinha regras, tinha bases. O côvado naquela época quer dizer isso aqui. Isso era um côvado. Aí variava, pastor, porque tem o côvado romano, o côvado grego e o côvado judeu. E varia de 45 centímetros a 50 centímetros. Por isso, muitas das vezes você vai ver medidas diferenciadas, mas não muito fora, mas diferenciadas. Entendeu? Por quê? Porque o côvado tinha de 50 a 45 centímetros. Tá? O côvado. Eu não sei qual que era o côvado exato do tempo de Moisés, mas o côvado era o braço, o antebraço. Era da ponta do dedo até o cotovelo. Tá? Então nós vemos aqui, essa área cercada indicava a exclusão dos gentios do tabernáculo e era aberta apenas aos israelitas e para aqueles que haviam se identificado com o povo de Deus pela circuncisão. Irmãos, aqui nós vemos algo interessante. Tá? Aqui está o tabernáculo. Aqui tem um acampamento separado desse acampamento. Aqui você pode ver. Aqui eu estou olhando de cima, entendeu? É um design olhando de cima do Monte Sinai, tá? Eu estou em cima do Monte Sinai. E lá de cima do Monte Sinai dava de ver um acampamento lá embaixo. Se lembra que quando Moisés estava descendo, encontrou Josué na metade do muro, e Josué falou bem assim: olha, tem festa no acampamento. Entendeu? Por quê? Porque eles estavam vendo o povo se reunir lá embaixo, festejar, mas não sabia que tipo de festa era. E Deus já tinha avisado lá em cima a Moisés que o povo tinha se corrompido com idolatria. E quando Moisés chega lá embaixo, Moisés conseguiu contemplar a festa, mas não sabia o porquê. Quer dizer, Josué contemplava a festa lá de cima da montanha, o povo lá embaixo, só que não sabia se era festa de vitória, se era festa de adoração. Mas Moisés, Deus tinha revelado para Moisés lá em cima: desce que o povo se converteu. E quando Moisés desce e chega no arraial, Moisés vê que o povo estava com quem? Bezerro de ouro no meio do arraial. Tá? Isso foi antes de construir o tabernáculo. Moisés desce com a medida do tabernáculo e dá de cara com uma adoração rejeitada por Deus. Pastor, aqui nós vemos alguns acampamentos. Esses acampamentos estão divididos por tribos. Israel tinha 12 tribos. Então cada tribo tinha o seu lugar estipulado certinho. Deus orientou Moisés a colocar cada tribo no lugar certo. Entendeu? Pastor, na frente do tabernáculo tinha a tenda de Moisés, a tenda do líder.
estava na frente do tabernáculo. E aqui, pastor, na frente, qual que era o acampamento que estava na frente da porta do tabernáculo? Era o acampamento de Judá. Por quê? Porque a tribo de Judá era a tribo da promessa, era a tribo que iria sair o Salvador. A Bíblia diz que ele era leão da tribo de Judá. Jesus nasceu da linhagem de Judá, então ele tinha que estar na frente, porque ele iria entrar pela porta, passar pelo sacrifício. E nós vamos entender isso aqui. Por isso que a tribo que ficava na frente do tabernáculo era a tribo de Judá. Entendeu? Pastor, como é que se montava esse tabernáculo? A porta do tabernáculo, sempre para o nascer do sol. E o santuário, a traseira do tabernáculo, sempre para o pôr do sol. Então o sol nascia aqui e se põe aqui. Por isso que é bom vir para Macai de madrugada, porque o sol sempre nasce aqui. E quando eu olho o nascer do sol, eu me coloco assim e vejo, eu estou olhando para o nascer. Então se eu olhar para cá, eu vou dar de cara com o Santo dos Santos. Glória a Deus. Aqui eu dou de cara com a porta do tabernáculo, que ele é a porta. E aqui eu dou de cara. Então eu imaginava, olha, se nós estivéssemos viajando de tenda hoje, se nós estivéssemos viajando com o povo de Israel hoje, e a nuvem parasse, nós íamos ver aqui, peraí, o sol está lá, a nuvem parou aqui, então se coloca de frente com o nascer do sol, e começa a montar o tabernáculo. Entendeu? Pastor, falando ainda sobre o átrio, nós vemos que existia no tabernáculo, ainda, aqui o átrio. Deixa eu só ver aqui algo interessante para conversar com os irmãos. Segundo as ordenanças divinas, tá? Nós já falamos que o segundo ponto é que o tabernáculo também não poderia ser feito de qualquer jeito, tá? Ele tinha que ser feito segundo as ordenanças divinas, tá? Aqui, tinha que ser na medida que Deus deu. Seus detalhes não foram entregues ao gosto de Moisés ou do povo. Os detalhes do tabernáculo eram a gosto de Deus. Não, o tabernáculo não deveria ser construído segundo as minuciosas diretrizes divinas. Não, tinha que ser conforme Deus tinha dado. Está lá em Êxodo 25:9. Faz tudo conforme eu te passei. Entendeu? Tudo conforme eu te passei. Pastor, hoje, nós vemos muitos pregando o Evangelho. Nós vemos muitos servindo a Deus, mas poucos servindo a Deus conforme Deus passou para nós, que era para servir. Ainda dizendo, Deus não habitaria no meio do povo em um tabernáculo construído como o povo queria. O que mais? Mais um tabernáculo construído como Ele quer. Pastor, trazendo para nós vida de comunhão com Deus. Deus jamais vai habitar num templo da nossa forma. Deus quer um templo da forma dele, do jeito dele. Entendeu? Que o modelo tanto do santuário como dos seus utensílios foi dado pelo próprio Deus. Então tudo que nós temos aqui, que nós vamos ver a partir de agora, foi dado por Deus. Pastor, por que o candelabro queria ser lá e a mesa de pão lá cá? Não, tudo foi dado por Deus. Pastor, tinha que ser dessa altura? Tudo foi dado por Deus. Tinha que ser amarelo? Tudo foi dado por Deus. Então não tem como você dizer, eu não gostei. Então você não está gostando do que Deus deu. Entendeu? Falando ainda de tabernáculo, é justamente por causa desse modelo pré-estabelecido. As ofertas alçadas também teriam que ser enquadradas dentro de uma lista predeterminada pelo Senhor. E mais, como é que Moisés construiu esse tabernáculo? Como é que Moisés construiu? Porque a lei Moisés tinha, a planta Moisés tinha, e o material? Modelo, e o material? E o material? Pastor, mas é Deus que se vira. Não, Senhor, se não tiver o lado material, não tem nada. Entendeu? Eu sempre falo, eu sempre digo, se não houver dizimista na casa do Senhor, não vai haver igreja. Se não houver ofertas alçadas, nós não vamos conseguir ter patrimônios.
Nós não vamos ter que conseguir ter van para poder vir para cá, nós não vamos ter que conseguir ter som, precisa ter material. Precisa ter envolvimento. E quem se envolveu? Agora Moisés passa para o povo. Como é que era para fazer? Olha só. O povo deveria ofertar espontaneamente. Eu estou falando de oferta, não de dízimo. Entendeu? O dízimo vai vir depois. Embora já existia. Mas primeiro para construir tem que ver a oferta. Para manter é os dízimos. Os dízimos era para que haja mantimento na casa do Senhor. Os dízimos era para manter. Pastor, e para construir? Era oferta. Olha só, vamos para a Bíblia. O que diz? Oferta espontânea. Não significa ofertar o que você quer, mas ofertar porque você quer. Isso nos ensina que não podemos nos relacionar com Deus e chegar a Ele como nós queremos, mas segundo os parâmetros estabelecidos por Ele, para a nossa vida. Entendeu? Pastor, nós não podemos apresentar ao altar de Deus qualquer coisa, mas só aquilo que lhe agrada. Nós já falamos aqui no estudo das dispensações o porquê que o altar de Caim foi rejeitado. E o altar de Abel foi aprovado. 2 tipos de oferta. 2 tipos de adoração, 2 tipos de pessoas que chegaram na presença do Senhor, 2 tipos de pessoas que serviam ao Senhor, o mesmo Deus, mas de formas diferentes. Não servia a Deus da maneira que Deus tinha dado, da maneira que Deus tinha ensinado, e o outro servia a Deus da maneira que achava que era assim, porque eu senti, é assim, pronto, irmão. Não é da nossa maneira, é da maneira que Deus quer, da maneira que está aqui. E é por isso que nós estamos no culto de ensino, para aprender a maneira de servir ao Senhor. É a maneira de Deus, não a maneira do homem. Falando da Bíblia, nós temos aqui, mais à frente vemos Deus afirmando que não receberia sacrifício com animais imperfeitos, nem aceitaria fogo estranho no seu altar. Animais imperfeitos, pastor. Nós já vamos falar sobre o altar e por que Deus não aceitava animais imperfeitos. Ainda falando sobre segundo a ordenança divina, nós vemos algo interessante. Quando eu falo do pátio. Aqui, vamos começar entrando no tabernáculo, falando do pátio. Porque o pátio, pastor, o pátio, ele se refere ao quê? Farás também um pátio no tabernáculo. Nesse pátio aqui, esse pátio aqui, era só os sacerdotes que trabalhavam aqui. Sacerdotes e os levitas, entendeu? Existem 4 tipos de pátios, tá? Existe o pátio aqui fora, existe esse pátio, esse pátio, esse pátio, e nós precisamos entender de qual pátio nós vamos falar. Agora nós vamos falar desse pátio aqui, tá? Pátio, pastor, Êxodo 27, versículo 9, o que diz lá? Abre lá e lê bem alto. Êxodo 27, versículo 9. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado do meio-dia. Para o sul, o pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 covados. Então, olha só. Eu falei para vocês que tinha que ser a porta do lado do nascer do sol. Entendeu? Farás, o que diz ali, o comecinho do versículo, bem alto e bondeva? Farás também o Pátio do tabernáculo, do tabernáculo. ao lado do meio-dia. Olha aqui, ao lado do meio-dia. 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 Sol nasce. Meio-dia. Entendeu? Se fosse ao lado da tarde, seria para cá. Onde é que o sol se põe? O sol nasce. Meio-dia. O dia começa até o meio-dia. Então, lado do nascer do sol. Esse era o pátio. Por isso que nós temos que entender e interpretar a palavra de Deus. Entendeu? Ao lado do meio-dia, ao lado do nascer do sol, tinha que ficar o pátio. Porque eu poderia botar esse pátio atrás da tenda. Eu poderia botar o pátio atrás da tenda. Ainda iria ser um pátio, mas fora do lugar dele. Entendeu? Tinha que ser ao lado do meio-dia. O sol nasce até o meio-dia. Então, aqui, o pátio tem que ser para o lado do nascer do sol. Pastor, falando ainda
Deus ordena que o tabernáculo deveria ter um pátio. Está lá no capítulo 27, versículo 9 de Êxodo. Esse pátio tinha formato retangular e media cerca de 22 metros de largura por 45 metros de comprimento. Agora nós estamos falando do terreno todo do tabernáculo. Tá? Terreno todo do tabernáculo. Aproximadamente 22 metros de largura, tá? Por 45 metros de comprimento. Tá? Olha aqui, ó. Ele era cercado por cortinas e havia uma única entrada para ele. Você pode ver que aqui, depois nós vamos ver, conforme a ilustração, o tabernáculo ele era cercado com cortinas, tinha esteios, tá? E cortinas. Pastor, para que essas cortinas, para que esse esteio? Por quê? Como explica o escritor, o pátio era um tipo de igreja fechada e separada do resto do mundo, encerada por colunas, indicando a estabilidade da igreja, fechada com linho limpo, que está escrito que é a justiça dos santos. Apocalipse 19:8 diz bem assim, ó: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Quem? A noiva, tá? E resplandecente, para que o linho fino são a justiça dos santos. Por que o tabernáculo era cercado de colunas? O que uma coluna faz, irmã Clédes? Resistência. O tabernáculo não pode ser cercado por varetas, não, o tabernáculo tem que ser cercado por colunas. Irmão, nós somos o tabernáculo hoje. Temos que ser cercados por colunas. Né? Pastor, quais são as suas vestes espirituais? Tem que ser branca como a neve, limpa, sem pecado. Por que precisa o meu tabernáculo, assim como o tabernáculo de Moisés, precisa ser cercado para que nada de imundícia do mundo entre para dentro do santuário de Deus? Igreja vem da palavra eclésia. Quem está fazendo teologia aprende. Sabe que eclésia significa chamados para fora. Fora do quê? Fora do mundo. Você foi chamado lá de fora para conviver dentro de um lugar cercado, protegido, com a presença do Senhor. Aqui você tem alimento, aqui você tem glória, aqui você tem luz, aqui você tem direção, aqui você tem a presença do Senhor que está contigo todos os dias. Mas nós precisamos estar do lado de dentro. Entendeu? Tem muito cristão que se diz cristão, mas não gosta de estar do lado de dentro. Do lado de dentro da presença do Senhor. Do lado de fora, você só ouve o que aconteceu. Sabe o que aconteceu no culto ontem? Não fui, não estava do lado de dentro. Mas escuta aí, Deus trabalhou. Nossa, Deus pegou a irmã Priscila. Misericórdia. A mulher saiu profetizando, saiu e você vê. Tu viu, eu não vi nada. Estava do lado de fora. Quem está dentro, vê. Quem está dentro é contagiado. Quem está dentro participa. Quem está dentro é envolvido pela glória do Senhor. Quem está dentro sacrifica. Quem está dentro passa pela água, que é a palavra. Quem está dentro está no santo dos santos, que é a presença do Senhor. Quem está fora só ouve a notícia. Glória a Deus. Você sabe quem Jesus salvou? Você sabe quem está cooperando? Quem? A irmã Vera. Não vi nada. Pois é. Mas ela está dentro. Aleluia. Está dentro. Está com o povo, está congregando. Entendeu? Está com o povo de Deus, pastor. Ainda falando, a Bíblia diz, como bem explica, olha só. Estes eram os átrios pelos quais Davi ansiava, aonde ele anelava residir. Salmo 84, versículo 2. O que diz lá? Salmo 84, versículo 2. Vamos ver aí. Vamos anunciar a Bíblia aí. Vira. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios. Olha só. Do Senhor. O salmista está falando, se você quiser anotar, é Salmo capítulo 84, de 2 a 10. Tá?
o salmista, ele está falando que a alma dele desejava estar nos átrios do Senhor. Aonde é o átrio, pastor? O átrio é do lado de dentro, nos átrios, aqui. O salmista desejava estar aqui, o salmista desejava estar aqui, o salmista desejava estar aqui. Ele falava, minha alma nela, a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios. Irmão, você tem desejo de estar na casa do Senhor? Você tem desejo? Porque tem gente que acha que está chegando sábado de manhã, tem que ir para a igreja de novo. Tem que ir para a igreja de novo. Pois é. A Bíblia diz que o nosso prazer tem que ser de dia e de noite. Aleluia. Salmo 1:1 diz, antes medita nela de dia e de noite. Bem-aventurado o homem que tem meu Senhor. Né? Pastor, não veja a hora de chegar sábado. Não, nós acabamos de descer um monte daqui. Chegamos 3 horas da manhã, o Modaíra ainda não lavou os olhos ainda, entendeu? Já estou aqui de volta. Pois é, desejo estar na casa do Senhor. Pastor, hoje à noite, desejo estar na casa do Senhor. Amanhã de manhã, desejo estar na casa do Senhor. Amanhã à noite, desejo. Quinta-feira, desejo estar na casa do Senhor. Pastor, ensaio de geração, desejo estar na casa do Senhor. Juventude, desejo. Meu Deus do céu, salmista falava bem assim, minha alma deseja. Amém. Tem outro que diz assim, se eu pudesse morar na casa do Senhor. Morar lá, está o dia inteiro passando, falando de Bíblia, falando de Deus. Quem está na casa do Senhor, está presente o dia inteiro na presença do Senhor. Conversa com Deus, troca ideia com Deus, é orientado por Deus. Aleluia. Salmista dizia assim, a minha alma deseja estar nos átrios, estar dentro do pátio do tabernáculo. Pastor, falando dos átrios, nós temos algo interessante aqui, que nós vamos falar aqui, entrando aqui na porta, só tem uma porta, pastor. O tabernáculo, Deus falou que só podia ter uma porta. Por quê? Como nós lemos em Hebreus 8:5, que tudo era uma sombra do que iria acontecer lá na frente. Pastor, o tabernáculo só tem uma porta. Pois é, essa porta está representando quem? Essa porta estava representando quem lá na frente? Jesus. Porque a palavra de Deus diz bem assim, eu sou a porta, a única porta. Eu sou o único caminho. Eu sou a verdade, a vida. Ninguém consegue, pastor, onde é que é a presença do Senhor? A presença do Senhor era aqui, na arca. E para mim chegar aqui, eu não posso pular a cerca. Eu tenho que entrar por onde? Eu tenho que entrar pela porta. Então, peraí, pastor. O que a irmã Vera fez semana passada? A irmã Vera, ela entrou pela porta. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Entendeu? Quando foi feito o convite, alguém quer aceitar Jesus, a irmã Vera levantou a mão, eu quero, pois é. Não tem outra entrada. Não dá para entrar pela janela, não, só tem que entrar pela porta. É Jesus, então eu quero, estou entrando, entrei, estou dentro. Glória a Deus. Agora estou congregando dentro do tabernáculo. Estou dentro do tabernáculo, pastor. E agora? Agora é uma questão de tempo para o trabalhar de Deus. É verdade, Deus. Mas ela está dentro. Sim, Senhor. Ela passou pela porta. Amém. Que é Cristo. Depois da porta nós encontramos o que? Olha aqui, entendeu? Só tem uma porta no tabernáculo. Mas o tabernáculo é todo cercado, pastor. Aqui era o acampamento dos levitas. A linhagem sacerdotal. A linhagem que trabalhava no tabernáculo. Entendeu? Eles tinham que estar acampados aqui, pastor. Quem é a linhagem que é acampado? Aqui hoje, se for trazer para os nossos dias, são os obreiros. Entendeu? Eles têm que ficar ao redor do tabernáculo, não longe do tabernáculo, mas ao redor. O trabalho do tabernáculo era dos levitas, era dos sacerdotes. Pastor, e se alguém quisesse invadir o tabernáculo, não podia. O povo tinha que ficar por aqui, O povo tinha que ficar por aqui, Aqui era só quem tinha permissão de trabalhar. Quem era da linhagem sacerdotal. E o que os levitas tinham que fazer? Eles tinham que trabalhar no tabernáculo. Eles tinham que proteger o tabernáculo. Imagina vir um leproso e querer entrar no tabernáculo, querer tocar no tabernáculo. O tabernáculo ia ficar tudo imundo, irmãzinho. Os levitas tinham que proteger o tabernáculo também. Entendeu? Pastor, quando eu falo de tabernáculo, nós vamos para a primeira coisa que nós, ao entrar no tabernáculo, está aqui o protótipo do tabernáculo. Ao entrar no tabernáculo, passei pela porta. E agora, o que eu encontro na minha vida e no tabernáculo?
O que eu encontro por primeiro quando eu entro no tabernáculo? O que eu encontro? O altar de holocausto. Pastor, quando eu falo de altar, eu falo de sacrifício. Quando eu falo de sacrifício, eu falo de morte. Morte do que, pastor? Alguma coisa tinha que morrer ali. Aqui. Para mim chegar no Santo dos Santos, eu entrei pela porta. Ninguém consegue entrar por outro lugar, a não ser pela porta. Por isso que você entende aquele versículo, ninguém vai ao Pai. Por quê, pastor? Onde é que o Pai ficava? O Pai descia uma vez por ano no Santo dos Santos aqui. Onde é que estava a arca do concerto? Entendeu? No lugar santo dos santos. O sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano lá. Entendeu? Pastor, aqui está o altar. O altar do holocausto, a primeira coisa era vista pelas pessoas que adentravam no pátio, era o altar do holocausto. Você entrou, aceitou Jesus, já dá de cara com o altar. Meu Deus. Altar é sinônimo de morte. Entendeu? O que você fez depois que se converteu, irmã Cíntia? O que você fez depois que você aceitou Jesus? Você se batizou. Morte. Altar. Aceita Jesus. Primeira coisa que você tem que matar no altar de Deus é a tua vida carnal. Você precisa nascer de novo. Então alguém tem que morrer. Quem é que vai morrer? O velho homem. O homem lá do mundo. O homem que era escravo lá, pastor. E depois que eu tenho uma vida de altar, eu tenho que ter uma vida também de sacrifício. Como é que eu vou chegar na presença de Deus sem sacrificar algo para o Senhor? Pastor, Deus perdoa os nossos pecados. Deus perdoa os nossos pecados. Mas de que maneira Deus perdoa os nossos pecados se você não sacrifica nada na tua vida para Ele? Como é que era o perdão de pecado? Você tinha que trazer um bode, né? Até no altar, entregar para o sacerdote sacrificava, jogava no altar. O sangue era aspergido lá na frente do Santo dos Santos. O bode era teu. O bode não era do teu irmão, não. Entendeu? O bode não é só de 2, 3. O bode, cada um. Todos nós. Por isso que a Bíblia diz, a misericórdia do Senhor se renova todas. Ah, pastor, por que não uma vez por mês? Deixa acumular um pouquinho aí. Não, Senhor. Para você ver a gravidade. Pastor, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aprendendo a servir ao Senhor dentro da congregação. Entendeu? Aprendendo da forma que Deus quer que nós servimos ao Senhor. Não é simplesmente ser um mero participante de um culto. Não. Você precisa ter uma vida de altar. Você precisa sacrificar alguma coisa para o Senhor. Caso contrário, não tem culto. Não existe culto sem sacrifício. Não existe culto sem sacrifício. Pastor, Elias, para derrotar os profetas de Baal, ele teve que primeiro preparar o quê? O altar dele. Teve que botar o cordeiro dele. Pastor, e o Abraão, Deus pediu para ele quem? O Isaac. O cordeiro que Deus pediu para Abraão foi o próprio filho. Era o melhor que ele tinha. Por isso que não podia, pastor, então eu posso trazer aqui no altar, hoje vai ter culto. Ah, mas sobrou lá um bezerrinho lá, meio quebrado. Nós encontramos um morto aí, né? Um boi morto aí. Nós estamos indo para a igreja, vai ter um sacrifício aí. Vamos pegar aí um pedaço desse boi aqui, vamos levar lá para sacrificar. Não, tinha que ser perfeito. Não podia ter mácula. Não podia ter perna quebrada, não podia ter quebrador, não podia ter nada. Tem que ser perfeito. Deus aceita sacrifício perfeito. Porque Ele fez o sacrifício dele perfeito. Deus não mandou um filho aleijado para morrer por mim e por ti. Deus pegou o único filho. Deus pegou Jesus, o perfeito, o único. Ele disse, filho, tu é perfeito. Vai lá morrer para aqueles condenados lá. Vai lá morrer para aqueles pecadores. Vai lá morrer para aquelas pessoas que nunca me agradeceram pelo bem que eu fiz por eles. Vai lá. E lá veio Jesus, perfeitinho. E se tornou maldito numa cruz. Por mim e por você. E aí, pastor? Aí hoje nós vamos para o culto. Vamos de mãos abanando. Vamos sem fazer nada, sem sacrifício, nada. Ainda reclamamos porque é sábado de manhã. Meu Deus do céu, tem que viajar para ir fazer culto. Mas, dá licença. Mas a vida de um servo de Deus
ela tem que ser vida de altar. Aleluia. Vida de sacrifício. O salmista falou bem assim: meu Deus, de que maneira eu chegarei na tua presença de mãos vazias? O que eu posso entregar? Pastor, uma vez eu já disse testemunho lá em Noquento, uma vez uma mãe não tinha o que entregar para a obra missionária, não tinha o que entregar naquele culto. Pastor, o que eu vou entregar? Ela chegou, ela foi para frente, ela viu aquele lençol lá que era culto de missão. Meu Deus, eu não posso sair desse culto sem entregar alguma coisa para o Senhor. Ela foi lá no banquinho das crianças, vem cá meu filho. Ela foi lá, pegou as crianças dela todinha, e trouxe aqui e falou assim: pastor, eu sou pobre, eu estou desempregado, eu não tenho nada, então está aqui meus filhos, tudo para a obra missionária. Glória a Deus. Me mandaram a bagaça, está aqui pastor, aqui ó, eu não tenho nada para dar, está aqui a minha família, pastor, usa na obra missionária. E você tem alguma coisa para fazer para o Senhor e não faz. Aqui, ó, para você chegar na presença do Senhor, você tem que passar pelo tabernáculo, você tem que passar pelo altar, e você tem, porque Deus deu para você. E quando não tiver nada, se entrega a você, porque Deus ainda vai te aceitar. Porque Deus conhece o teu coração. Quando é para pedir algo para Deus, você sabe pedir, mas quando é para fazer algo para Deus, você não sabe. Entrega alguma coisa para o Senhor, mas entrega o teu melhor, faça do jeito que Ele quer, faça da maneira que Ele pediu. A maneira que Ele pediu, a maneira perfeita. Obrigado, meu filho. Você já está nas mãos do Senhor. Olha aqui, meus amados, o altar do holocausto, ainda passando pelo altar do holocausto, nós vimos uma segunda peça de mobília que nós encontramos dentro do tabernáculo. A segunda peça, quando você passa pelo altar do tabernáculo, nós chegamos antes de entrar no tabernáculo. Nós chegamos numa pia de água. Essa pia de água fica aqui, ó. Aqui está o altar, aqui está a porta. Beleza, aceitei Jesus, maravilha, glória a Deus. Agora tudo lá de dentro, sim, com certeza, protegido, porque a Bíblia diz que os anjos acampam-se ao redor aqui. O Temi, está aqui a proteção, ó. Os anjos acampam-se ao redor do que eu tenho, você está lá dentro. O inimigo pode até tentar te jogar alguma coisa, te fazer alguma coisa, você está do lado de dentro. Glória a Deus. Pastor, e agora? Agora passei pelo tabernáculo, mas agora eu tenho uma vida de sacrifício. Agora, graças a Deus. Oh, maravilha, pastor, mas de que maneira eu chegarei lá na presença do Senhor? Eu tenho que passar pela purificação. A palavra de Deus é purificação. Ela purifica o nosso caminho. A palavra de Deus purifica a nossa vida. A palavra de Deus é água. Ela é água que esmiuça a penha. A Bíblia diz. A palavra de Deus, ela é água que mata a nossa sede. A palavra de Deus, ela é água que nos purifica, que nos limpa os nossos pecados, que lava nossas vestes. Pastor, nós precisamos ter uma vida de palavra. Precisamos ter uma vida de purificação. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus, tu não vai entrar na presença do Senhor sem antes saber como você vai entrar. De que maneira você vai entrar? Entendeu? Teve gente que entrou na presença do Senhor e, de qualquer maneira, ele foi fulminado lá dentro, lá da Abiabiú. 2 sacerdotes que chegaram lá, foram cultuar lá da maneira que eles achavam, mas foram fulminados. Pastor, se eles tivessem passado pela purificação da palavra, eles não teriam chegado imundo lá dentro. Entendeu? Quando você vai para a presença do Senhor, quando você vai fazer uma oração, não se esqueça de usar água para te purificar. A Bíblia diz que Ele vela pela palavra dEle. Sabe quando Jesus fala: vocês pedis porque pedis mal? Sabe por quê? Porque vocês não pedem usando a minha palavra, vocês pedem usando a palavra de vocês. Começa a usar a minha palavra. Porque a minha palavra, eu sou obrigado a velar por ela. Eu falo e eu não volto atrás no que eu digo. Então, se Ele diz que faz, então Ele vai fazer. Usa. Vamos fazer uma oração, irmão? Vamos fazer uma oração. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Oh, Pai. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Não, Senhor. Está errado. Jesus deu um modelo. Qual era o modelo? Pai nosso que está no céu. Mas não é para você repetir aquela oração. Entendeu? A seita católica faz você repetir todo dia a mesma oração. Que tipo de oração é essa? É uma repetição. Você não é papagaio. Você tem livre-arbítrio. Você pode pedir o que tu queres. Não ser obrigado a fazer o que os outros mandam fazer.
Aquele Pai Nosso era um modelo de oração. Qual era o modelo? Pai Nosso que está no céu, adoração. Santificado seja o teu nome, exaltação. Então você começa aí, entendeu? Venha nosso, vosso reino, desejo do reino de Deus, não do desejo do reino da terra. Seja feita a tua vontade, não a minha, é a tua vontade. Porque tem coisas que a gente quer que seja a nossa vontade, né? Não, nós não queremos a vontade de Deus, queremos a nossa. Se não for da nossa, não. Eu só vou para a igreja se Deus fazer isso aqui, senão não vou. Né? Eu só vou porque se faz isso eu vou fazer, senão eu quero ver milagre. Se Deus operar milagre, se Deus salvar, aí eu vou começar a fazer. Não, Deus trabalha tudo ao contrário. Entendeu? Deus trabalha ao contrário. Primeiro você tem que passar pelo altar. Porque ele já passou pelo altar. O filho dele ele já matou. Ele já fez morrer. Agora nós precisamos matar o nosso cordeiro. Pastor, a oração do Pai Nosso é um modelo. Então como é que você... Ore usando a palavra de Deus. Quer ver? Vamos ao Salmo 23. Vamos fazer uma oraçãozinha aqui básica. Senhor meu Deus e Pai, Tu és o meu pastor. Está lá no Salmo 23. Oh Deus, Tu és o meu pastor. E a Tua palavra, sabe, foi Tu que disse. Foi Tu que disse. Tu tem que aumentar a palavra. A Tua palavra diz, Senhor, que se eu me comportar como ovelha, Deus, eu quero ser ovelha Tua, dependência. Deus, eu preciso neste momento, Senhor, que Tu seja o meu pastor, que eu preciso, Senhor, que Tu me dê pastos verdejantes. Uma ovelha em pasto verdejante é uma ovelha gordinha, né? Você está usando a palavra de Deus a teu favor. Pastor, para mim usar a palavra de Deus, eu tenho que estudar a palavra, me envolver com a palavra, entendeu? Pastor, hoje eu estou fazendo um monte de coisa para Deus, mas nada de contato com a palavra. Eu fujo da palavra. Sabe por que você foge da palavra? Porque a palavra ela limpa e tem sujeira que você gosta de ter. Tem sujeira que você gosta, tem sujeira que você não quer que Deus limpa, não. Tem coisinhas lá do mundo que você ainda quer que fique impregnado na tua vida. Se você passar pela água, você vai ser purificado. Conhecereis a verdade vos libertará. Conheça a água da vida. Aquela água que a mulher samaritana pensava que Jesus não podia dar. Jesus deu. Deus revelou toda a vida dela. Era uma água que purifica. Nós precisamos passar por essa água. Nós precisamos passar pela palavra. A nossa vida precisa passar pela palavra. Precisamos desejar a palavra diuturnamente. A palavra de Deus. Pastor, e depois que nós passamos pela água, olha só, essa lavagem cerimonial era feita com água constantemente substituída, já que não havia sistema de torneiras ou bacias naquela época, nem algo parecido com isso é mencionado no texto bíblico. Os sacerdotes deveriam se lavar sempre neles antes de ministrarem no interior do tabernáculo, antes do sacerdote, que o sacerdote primeiro ele sacrificava aqui, matava aqui os animais, queimava aqui os animais. E aí, pastor, aí com aquela fuligem de fumaça, com aqueles respingos de sangue, com as mãos todas cheias de sujeira de animal, com os pés tudo cheio de sujeira de animal, de sangue sujo, aí o sacerdote ia ter que entrar dentro do Santo Santo para ministrar lá dentro? Não. O sacerdote tinha que se lavar. Pastor, sacrifício. Se nós for olhar na nossa vida, nós oramos pela vida de todo mundo. Né? Se sacrificamos pela vida de todo mundo, nós temos que cuidar com as cinzas do sacrifício das pessoas. Nós temos que abrir mão da cinza e daquilo que não queimou no sacrifício. O animal ele era queimado no sacrifício. O fogo subia, mas a cinza ficava. Nós temos que se limpar da cinza. A pessoa que veio trouxe o sacrifício e saiu abençoado. E você que está fazendo o sacrifício, você tem que cuidar para não se contaminar com a imundícia que fica abaixo do altar. Abaixo do altar ficava cinza. E essa cinza tinha que ser levada embora. Sabe que tem crente que gosta de cinza, né? Tem crente que gosta de cinza. Olha só, presbítero Modaí. Modaí, eu estou com um problema. Você ora por mim? Ora, beleza. Deus me abençoa pela oração, mas você fica remoendo aquilo que eu estava passando. Fica ali. Aquele problema. Isso é cinza.
Entendeu? O sacerdote tinha que se desfazer da cinza. Nós temos que se desfazer da cinza. Abrir mão da cinza. Gente, tem gente que está com o altar carregado de cinza. Não dá mais nem para sacrificar. Sabe por quê? Não pega nem fogo mais. Porque está cheio de cinza. Cinza é coisa que passou. Cinza é coisa que do passado. Precisamos limpar nosso altar. E limpar nossa vida também. Porque fuligem de cinza, de sacrifícios, fuligem de animais, de imundícia, vem impregnar a nossa vida todos os dias. E nós precisamos passar pela água que purifica as nossas vidas antes de entrar na presença do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Entendeu? Por causa disso. Por causa da cinza, da fuligem, do cheiro da fumaça. E o sacerdote não pode chegar na presença do Senhor sujo e imundo. Entendeu? Ele tinha que se lavar aqui, ele tinha que trocar as vestes por aqui, tinha que entrar limpo. Pastor, falando de cinza, a bacia para o tabernáculo, como a base era de bronze, lá em Êxodo capítulo 30, versículo 18, continha água de maneira que Arão e seus filhos pudessem lavar as mãos e os pés. Por que não as roupas, pastor? Porque as roupas eram trocadas. Mas as mãos e os pés tinham contato com a terra. Aqui não tinha piso, pastor. Você pode ver que aqui é terra. Entendeu? É terra. O que significa isso, irmã Juliana? É que a tua alma está em contato com Deus. Mas o teu corpo está em contato com a terra. Por isso que nós temos que nos purificar todo dia. Porque o nosso corpo está em contato com esse mundo. E pode se contaminar com esse mundo. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus todo dia para nos orientar, para nos purificar. Somos terra. E esse corpo deseja as coisas dessa terra. Por isso que os sacerdotes, eles andavam aqui, mas eles tinham contato. Pegava poeira, pegava sujeira na mão. E nós temos que cuidar. Entendeu? Pastor, tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó. Tem uma pergunta que fala bem assim. Senhor, quem entrará no teu santuário? Quem entrará no teu santuário? Aí a palavra de Deus fala bem assim, a resposta. Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. Mãos limpas na água e o coração puro. Quem entrará no teu santuário? Quem tem as mãos limpas, coisas da terra, e o coração puro, coisas do céu. Ainda falando, pastor, quando eu falo ali do tabernáculo, nós vemos que no templo de Salomão, depois que esse tabernáculo foi a Israel, entrou na terra prometida, aí veio Saul, veio o rei Davi, depois veio Salomão. Salomão construiu aquele enorme templo, aquele templo grande, não esse templo da Universal ali, que é uma afronta à palavra de Deus. Não, o templo do Salomão, do rei Salomão. Essa pia do templo de Salomão, ela era o que, pastor? No templo de Salomão, ela tinha o nome de mar de fundição. Por quê? Ela era grandona. Salomão fez ela muito grande. Ela tomou o lugar da bacia do tabernáculo para abluções do sacerdote. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 6. E esse mar tinha 5 côvados de largura, de altura, e 10 côvados de diâmetro. Tá? Alguns consideram os 2 últimos números uma impossibilidade matemática. Por quê? Por causa da quantidade. Ela tinha 3, 6, 9. Ela tinha 12 bois. 12 bois embaixo. 3 aqui. 3, cada 3 bois era apontado para o ponto cardeal. Era 3 bois aqui. 3 bois. Estátua, né? De bronze. 3 bois aqui. 3 bois aqui. 3 bois aqui. E aquele bacião grandão em cima. Por isso que era chamado de mar de fundição, tá? Ainda depois, a lavagem das mãos e pés era necessário por razões físicas e espirituais. Era mistre que entrasse fisicamente limpos no lugar santo ao passarem pela segunda cortina. Talvez acabasse de realizar um sacrifício sobre o altar de bronze, que era lá fora. Então teria andado pelo átrio, cujo chão era de terra, tá? E aí, pastor, não teria de tomar um banho de corpo inteiro, mas apenas lavar as mãos e os pés, que mais certamente se teria sujado de sangue e de poeira. Lá em João capítulo 13, versículo 10, nós temos um contexto bem assim, ó. Jesus disse: aquele que está lavado não necessita de lavar,
senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Está falando do quê? Vida espiritual e vida carnal. Entendeu? Nós precisamos limpar os nossos pés. O que é os nossos pés? O pé representa o quê? Caminhada, conduta. Precisamos estar todo dia limpando nossa conduta aqui na terra. E as mãos? As mãos são os nossos fazeres, são as nossas atitudes, o nosso comportamento. Entendeu? Nossas mãos. Nossa mão nós usamos ela para abençoar, mas usamos ela também para amaldiçoar, usamos ela para roubar, usamos ela para bater, para matar, usamos ela para trabalhar. Entendeu? Então nós temos que abençoar e lavar nossas mãos também com a palavra de Deus, com a nossa vida. Pastor, olha aqui, ó. Nas Escrituras, a água de beber é uma imagem de Espírito de Deus. Tá? Só uma colocação, está lá em João capítulo 7, 37 e 39. Enquanto a água para lavar é a imagem da palavra de Deus. Nós vemos dois tipos de água que a Bíblia apresenta aqui. A água que você bebe, aquela que Jesus ofereceu para a mulher samaritana. Essa água representa o quê? Ela representa a imagem do Espírito de Deus. E a água para lavar. Essa água aí representa a palavra de Deus, que purifica a tua vida. Entendeu? Mas ambos procedem da mesma fonte, que é Cristo. Tanto a purificação quanto o Espírito de Deus. Tá? Falando ainda, pastor, a bacia, portanto, tipificava a palavra de Deus. Aqui, tipificava não para beber. Não era para beber, porque o cara já estava aqui dentro, a pessoa já tinha o Espírito de Deus. Então essa água aqui tipifica a purificação, a limpeza, não o Espírito de Deus na sua vida. Tá? Só para você não confundir. Depois que nós passamos da pia, você pode ver que aqui na frente do tabernáculo tem 5 esteios. Esses 5 esteios representam os 5 ministérios que eu sempre falo. Entendeu? Que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Que a igreja precisa ter. Precisa haver esses 5 ministérios na igreja, no trabalho serviçal da igreja. Tem que haver. São os 5 ministérios que dão suporte à entrada da casa do Senhor. Pastor, e depois que eu entro dentro do tabernáculo, eu entro e vejo dentro do tabernáculo um candelabro. Isso aqui é um candelabro, ou no original se chama mezuzá. Se lembra das 10 virgens? Pois é, as 10 virgens, cada uma tinha uma lâmpada na mão. Lâmpada. Lâmpada significa o quê? Lâmpada significa luz. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada. Palavra para os pés, água, purificação e luz, claridade para o meu caminho, que também é a palavra. Entendeu? Pastor, falando ainda desse castiçal, dentro do chamado, tá? Lugar de habitação de Deus, ficava esse candelabro. O candelabro ficava do lado de cá, ó, aqui, ó, tá? Esse candelabro aí. Pastor, o que é isso aqui? É que era parte do interior da tenda, do tabernáculo. Havia 2 ambientes. Primeiro ambiente era chamado de lugar santo, e o outro ambiente, onde é que estava a arca, era o santo dos santos. Tá? Nós estamos falando desse ambiente aqui, onde todos os sacerdotes que estavam no seu turno, porque ali era instalado por turnos, tá? Estava trabalhando aqui, fazendo o trabalho deles ali. Pastor, ali nesse lugar, por que precisava ter esse candelabro com 7 lâmpadas e uma lâmpada, um castiçal? Ele era o centro. Esse centro aqui representa Cristo. Ele está no meio dos 7 castiçais. Lá no Apocalipse nós vemos as cartas às igrejas da Ásia, ele chamando a atenção do anjo da igreja e falando: senão eu venho contra ti e te tirarei do meio dos 7 castiçais. Entendeu? Aqui, esse candelabro representa o que, pastor? Lá dentro do tabernáculo, era a única fonte de luz, era o candelabro. Não tinha outra luz. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz que tinha que ficar 24 horas acesa. Tinha que ficar clareando. Se lembra da passagem de Moisés, de Samuel? Entendeu? Veio aquela voz: Samuel, Samuel.
E a Bíblia fala ali, antes que a lâmpada do templo se apagasse. Pastor, olha só que negligência para o líder do templo. Não podia se apagar a lâmpada do templo. A lâmpada do templo tinha que ficar 24 horas acesa. Entendeu? Porque representa Jesus. Eu sou a luz do mundo. Jesus não se apaga em determinados horários da tua vida. Ele está aceso todos os dias. Toda hora. Pastor, mas qual era a responsabilidade do tabernáculo e do sacerdote com isso aqui? A responsabilidade era de manter esses tubos aqui, ó, cheio, cada um é individual, cheio de azeite. O que mais, pastor? E o pavio cortadinho e limpinho. Todo dia de manhã, antes do sacrifício, o sacerdote tinha que ir lá, tirar a lamparina, entendeu? Não apagar o fogo, tirar a lamparina, limpar a lamparina, cortar aquele pavio que já queimou, estava queimado, limpar a lamparina daquelas fuligens, tudo, e encher de azeite de novo, e deixar aceso de novo. Trazendo para os nossos dias. Como é que está a tua vida com Deus? Tem azeite? Se lembra da passagem das 10 virgens? Eram lâmpadas que não tinham azeite. Eram lâmpadas. A aparência é lâmpada. Nossa, eu faço parte, eu sou uma lâmpada. Mas não tem luz. Não tem azeite. Por isso que só 5 entraram nas bodas e 5 ficaram. As loucas ficaram. Por quê, pastor? Porque elas só tinham nome de cristão. Só tinha aparência de cristão. Falava bonito, cantava bonito, pregava bonito. Mas não tinha azeite. Não tinha unção. Era uma coisa gelada. Tem gente que tem medo de azeite, irmão. Tem gente que tem medo de unção. Tem gente que se arrepia quando vê alguém ali se recebendo o Espírito Santo. Tem gente, irmão, tem azeite, então tem claridade aí, filho. Tem luz. Entendeu? Está brilhando. Sabe como é que o noivo, ele via as noivas? Ele via, a noiva vinha com a lâmpada, né? Bem aqui. E o noivo olhava para a noiva. Entendeu? A lâmpada, ela clareava o rosto da noiva. E o noivo identificava a noiva dele. Como é que uma pessoa sem lâmpada, sem luz na lâmpada, como é que o noivo vai identificar? Se o noivo, a Bíblia diz que vem à noite. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu ao encontro, saíram todas as noivas, saíram todas as virgens ao encontro. E aí, quando chegaram na frente do noivo, só deu de reconhecer quem tinha luz. Quem não tinha luz, o noivo não conseguia, não. Eu não tenho certeza se é minha noiva. Não dá de ver, não. Pode ser uma falsa. Não. Eu deixei vocês com a lâmpada cheia. E vocês deveriam ter mantido a lâmpada acesa. Entendeu? Talvez negociaram o azeite com as coisas desse mundo. Trocaram o azeite com as coisas desse mundo. Trocaram as coisas de Deus com as coisas desse mundo. O noivo está voltando e ele quer ver você com azeite na vasilha. Se você não tiver azeite na vasilha, ele não vai conseguir te identificar. Pastor, o que representa o azeite? O azeite representa o Espírito Santo. É ele que naquele dia vai identificar nós para Deus. Olha aqui, ó. Esse aqui é servo fiel. Esse aqui é servo bom e fiel. Esse aqui é o testemunho. Eu testemunho desse, eu testemunho desse, eu testemunho daquele. E aqueles que não têm azeite, pastor, não tem um testemunho. Não vão ser. Entendeu? Se lembra que tem uma passagem que diz assim, ó: não vos conheço. Por quê? Porque Deus só vai conhecer quem tem o azeite. Aleluia. Deus só vai reconhecer quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, Deus vai falar bem assim, ó: servo bom e fiel. Imagina agora Deus falar para você: servo bom e fiel. Entra. Acabou. Amém. Entra também. Entendeu? Esse aqui é um candelabro. Precisava ter dentro do tabernáculo. Por quê? Precisa luz. Nós precisamos ter candelabro espiritual na nossa vida. No nosso tabernáculo nós precisamos ter luz. E a palavra de Deus diz bem assim, ó: eu sou a luz do mundo. E a Bíblia diz que nós somos o tabernáculo. Nós somos o templo. E aí, nós temos luz? Luz, para ter luz precisa ter. Nós estamos tendo azeite. Isso tudo dentro do tabernáculo aqui. Estou falando aqui. Vida espiritual agora.
Entendeu? Temos luz, temos azeite, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmo 119, 105. Anota aí para você saber que tipo de luz você precisa na tua vida, no teu tabernáculo. Pastor, e depois nós vemos algo interessante. Ainda, lá dentro, nós temos o que, pastor? Lá dentro ainda nós tínhamos a mesa dos pães. Pastor, o que é essa mesa dos pães? Para que mesa dos pães? O altar menor, que representa a mesa dos pães dentro do tabernáculo. Do outro lado do candelabro, tinha a mesa dos pães. O que é essa mesa dos pães? Lá em Êxodo capítulo 25 e 30. O altar menor, como também chamado, era a peça que ficava mais próxima da entrada do Santo dos Santos, separando-se da arca da aliança apenas pelo véu. Entrando nós temos ali uma mesa de pães, tá? Que se chama mesa da proposição, tá? Moisés recebe as seguintes instruções quanto à mesa dos pães da proposição, ou pães da apresentação. Sobre esta mesa estava disposto o alimento dos sacerdotes e de Deus ali, tá? Durante 7 dias, os 12 pães de flor de farinha com incenso estava disposto na presença do Senhor. Depois do que, sendo substituído por outros, era o alimento dos sacerdotes que comiam deles no lugar santo. Levítico capítulo 24, 5 a 9. Essa mesa aqui tinha 12 pães. Quantas tribos tinha Israel? 12. Então cada tribo era responsável para trazer um pão. Para quem? Todo dia. Para quem? Sacerdote. O que o sacerdote estava fazendo lá? Estava trabalhando. Entendeu? Estava trabalhando. Trazendo para os nossos dias agora, irmão. Vou falar uma aplicação da palavra. Tem gente que se preocupa só com o seu pão e não com o pão de quem está trabalhando. Entendeu? Deus falou para o povo de Israel: vocês que precisam manter essa mesa farta, essa mesa cheia de pão, porque eu cuido de quem está cuidando das minhas coisas. Está na palavra. Não adianta nós cantar aquele louvor assim: eu cuido de ti, e quando é hora de você botar pão na mesa de quem está trabalhando, você fecha a mão. Você começa a contar as moedinhas. Você começa a controlar. Pois é, mas está aqui. Essa mesa não estava no tabernáculo por nada. 12 pães tinham que estar lá dentro, mantido pelo povo lá de fora. Entendeu? E Deus punia o povo se o povo não mantinha. Pastor, quanto o sacerdote serviu aquela montoeira de tenda que estava ali ao redor, que era de cuidar do tabernáculo? Pois é, tinham que manter todos aqueles ali. Os levitas, a linhagem levítica, nós vamos aprender conforme nós vamos passando o estudo, a linhagem levítica não tinha direito de ter terra. Foi dividido as terras com as 12 tribos de Israel, mas a tribo de Levi não foi contada na divisão. Eles não tinham terra. Por quê, pastor? Porque o povo tinha que manter essa linhagem, essa tribo. Era a responsabilidade do povo manter. Era a responsabilidade do povo cuidar. Era a responsabilidade do povo tratar, do povo vestir, a roupa do sacerdote, o alimento dos sacerdotes, a manutenção do tabernáculo. Era o povo que tinha que manter. Aqui. Pastor, o que representa? Esses pães também lá dentro do tabernáculo representam o pão. Jesus falou: eu sou o pão da vida. Dentro do tabernáculo, vamos trazer para nós agora. Nós somos o tabernáculo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Tem pão aí dentro? O pão representa a palavra. Conseguimos nos alimentar com tanta porcaria aí de filosofia de fora. Tanta mensagem de autoajuda aí de fora que entra e sai, não muda a tua vida em nada. Agora você vai comer o pão. Elias comeu esse pão e andou 40 dias e 40 noites. Né? Imagina você, irmão, Deus te tratar com esse pão. E nós temos mesa farta dentro do tabernáculo. Nós temos mesa farta. Pastor, estou passando. Irmão, teve gente que já saiu da igreja dizendo não tem paz. Em misericórdia, irmão. Eu não sei mais onde enfiar mídia, porque está tendo mídia aí de culto, de ensino, de teologia, de tudo. Eu não sei mais o que a gente faz. De tanto ensino, de tanta palavra que está tendo nas nossas igrejas aqui. Falta o que, pastor? Irmão Miriano, o que falta? Falta nós vir comer.
Nós vim se alimentar, porque pão tem, palavra tem, ensino tem, estudo tem, teologia tem. Pastor, então eu vou ter uma vida raquítica? Só se você quiser. Se você não quiser, é só vir comer. A mesa está farta. E outra, comendo ou não comendo, não vai estragar, porque esse pão aqui não mola. Glória a Deus. Todo dia fresquinho, é manada, viu? Outra coisa, pastor, vamos lá, rapidão, que esse relógio aqui é uma benção. Que mais? Nós tinha aqui, ó, esse aqui é o tabernáculo do lado de dentro, aqui, tá? Você viu que aqui está o candelabro, aqui está a mesa dos pães, e aqui, pastor, aqui tem um altarzinho de incenso, especiarias, perfumes, entendeu? Se lembra aquela mulher do vaso de alabastro? Quebrou o vaso de alabastro, é uma pedra, entendeu? O que tinha dentro da pedra era um guento. Tem muita gente que diz, quebrou o alabastro aos pés do Senhor. Não, imagina, ia detonar os dedos do pé de Jesus, entendeu? Era uma pedra de mármore, entendeu? Quebrou e derramou o que tinha dentro, guardado. Quebrou o frasco, entendeu? O frasco era de alabastro, uma pedra, tipo um granito, tipo um mármore. Entendeu? Eu trago, na teologia eu tenho um vaso de alabastro, trouxe de Israel, eu vou trazer para vocês. Quebrou aquele vaso de alabastro e derramou unguento aos pés do Senhor. Isso representa o quê? Aqui era derramado os unguento, aqui era derramado as especiarias, para que o cheiro suave chegasse à presença do Senhor. Aqui era queimado os incenso. Entendeu? Não é para queimar mais incenso hoje. Tem muita gente que para orar hoje precisa acender incenso, aí é só catingar a tua casa. Entendeu? Isso é uma macumbaria, você não precisa de vela, entendeu? Tem muitas igrejas que deixam a vela acesa lá o dia inteiro, representando a presença do Espírito Santo neles. A presença do Espírito Santo está representando uma vela, então misericórdia. O Espírito Santo está lá na macumba, porque também tem uma vela. O Espírito Santo está lá no cemitério, porque também tem vela. O Espírito Santo está onde quiser, está lá na esquina fazendo um trabalho lá para separar as pessoas, também está lá. Não, irmão, a presença do Espírito Santo está na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Sim. Vós sois o templo do Espírito Santo. É bem claro que a Bíblia diz. Entendeu? Pastor, aqui, esse altar de incenso, o que representa? A tua adoração. Louvor, adoração. Tem aquele louvor que diz bem assim, ó. Quero dar o melhor de mim, um adorador por excelência, me tornar aqui. Adoração. Pastor, adoração, o que é a palavra adoração? Aonde que está o altar de adoração? Irmão, por isso que eu digo, quando você diz, eu estou adorando, irmão, você sabe o que é adorar? Você sabe onde é que fica o altar de adoração? Uma pessoa que não consegue passar pelo altar do sacrifício de Diácono Giovanni, vai conseguir dizer que está no altar da adoração? Uma pessoa que não tem compromisso com a palavra, não faz pouco caso com a palavra, vai conseguir estar no altar de oração, que é logo na presença de Deus? Não. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade consegue identificar os espíritos. Sabe se é da carne ou não. Porque uma pessoa que está dizendo, eu estou adorando a Deus, ela sabe que o lugar que ela está fazendo é esse aqui. E ela sabe certinho onde é que fica esse altar, aqui. E esse altar está a um passo da presença do Senhor. Glória a Deus. Um passo da glória do Senhor. Sabe onde é que Nadab e Abiú foi queimado, irmã Clétis? Foi fulminado porque trouxeram um fogo estranho lá de fora. Trouxeram uma glória que não tinha na Bíblia. Inventando algumas coisas que não estão na Bíblia. Sabe onde é que foi fulminado, irmão Deus? Aqui, ó. Por quê? Porque o fogo que era para trazer aqui tinha que ser brasa daqui, ó, não daqui. Sabe Salmo 1? Salmo 1 diz assim, ó, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho que é para você adorar a Deus tem que sair daqui, ó. Não daqui, daqui. O altar, a brasa que queima aqui, tem que ser a mesma brasa que foi acesa aqui. Pastor, como é que eu posso dizer que eu estou na presença do Senhor adorando a Deus se eu não gosto de sacrifício? Falou em sacrifício, estou fora. Deixa os irmãos aí, eles que se viram, né? Daqui a pouco o pastor entra lá, o pastor já foi para o hospital essa semana, né? Está aí com as costas que é uma benção, né? Tá aí, daqui a pouco está gastando e vai diminuir. E aí?
E aí, pastor? Precisa ter alguém que faça a obra. Por isso que a palavra de Deus diz, a seara é grande, são poucos sem fez. Por quê, pastor? Porque todo mundo diz que está adorando, estou adorando, mas não quer altar de sacrifício. Não quer sacrificar. Não quer gastar a sua vida. Não quer fazer algo para o Senhor enquanto é tempo. Mas eu estou adorando, pastor, eu estou adorando. Mas em que lugar? Você está do lado de fora. Porque quem adora já passou pelo altar, está passando pelo altar, está passando pela palavra, está passando pela luz, está passando pelo pão. Aí, meu amigo, só se adora quem está na presença. Eu posso louvar uma pessoa, eu louvo a minha esposa, ela está lá longe. Agora, para mim adorar ela, eu tenho que estar na presença dela. Adorar. Como é que você pode dizer que está adorando a Deus? Você está na presença de Deus? Como é que você chegou na presença de Deus? Como é que você está dizendo que chega na presença de Deus? De que maneira você chegou na presença de Deus? Pastor, eu passei pela porta, pastor. Eu passei, estou passando pelo sacrifício, pastor. Pastor, eu estou passando pela... Amém, então você está aqui. Então pode ter certeza. E outra, o véu separava Deus do homem. Hoje nós não temos mais véu. O véu foi rasgado. Glória a Deus. Pastor, então se eu passei, se eu tenho uma vida de porta, se eu tenho uma vida de sacrifício, se eu tenho uma vida de purificação da palavra, se eu tenho uma vida de pão, que é a palavra, se eu tenho uma vida de luz, que é a palavra, então, pastor, tu está diante do próprio Deus. Porque não tem mais véu que separa o homem de Deus. Tu está diante dele. Ah, amor, ninguém segura quem está diante de Deus. Ninguém segura quem está na presença de Deus. Por isso que quando tu adora com lágrimas, tu adora com excelência. A tua adoração chega diante de Deus como um cheiro suave. Por quê, pastor? Porque você não sabe o que tu passou para chegar aqui, ó. Mas aqui tu está molinho, aqui tu está na presença, aqui tu está na glória. Irmão, entenderam por que é tabernáculo? Tabernáculo representa o templo hoje. Você é o templo. Você é o templo do Espírito Santo. Deveria ser, eu creio que é. Pastor, mas tem algumas coisas aqui que a minha vida não faz ainda, então começa a fazer. Pastor, eu sou um cristão, mas eu na realidade eu não gosto de passar pelo sacrifício. Eu não gosto de passar por aqui. Pastor, eu não gosto de passar por aqui, pela palavra, não quero me purificar, tem coisas que eu gosto desse mundo. Você tem que saber que se você está imundo com as coisas desse mundo, você nem aqui dentro não está. Você está aqui fora, porque aqui dentro só entra purificados. Quem passa pela porta, lá em Romanos 8:1, diz bem assim, presbítero Fábio: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Passou pela porta? Não tem nenhuma condenação mais. Pastor, as coisas velhas, coisas do lado de fora, já passaram. Eis que tudo, você está do lado de dentro. De que lado você está? Qual é o lado que você está? Está do lado de dentro ou do lado de fora? Hã? Eu tenho certeza que você está do lado de dentro. Eu creio que você está do lado de dentro. Meus amados, depois nós chegamos aqui, lá do lado de dentro do véu, aqui, ficava a arca do testemunho, a arca da aliança. Por que é chamado de arca de testemunho, pastor? Porque dentro dessa arca Deus mandou colocar a vara de Arão, a vara que floresceu. Dentro dessa arca Deus mandou colocar as 2 tábuas da lei, e dentro dessa arca Deus mandou colocar o maná, um pote de maná, que Deus sustentava o povo de Israel 40 anos pelo deserto com o maná do céu. Por isso que é chamado de arca do testemunho. Pastor, isso aqui representava lá naquela época a presença do Senhor, correto? A arca. O homem não podia ver a arca. O homem não podia ver essa arca. Pastor, mas agora, se ela é a arca do testemunho, representa a palavra de Deus e representa a própria glória de Deus. Hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje, a arca, que é a presença do Senhor, está aqui. A presença do Senhor, ela contém testemunhos. Primeiro testemunho é a palavra. Segundo testemunho, palavra, pastor, João 1:1 diz bem assim: no princípio era o verbo. O verbo
estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2 diz, e ele veio à terra e se tornou carne e habitou no meio dos homens. Testemunho. Hoje nós temos testemunho, por isso que Jesus falou bem assim, ide pregai o meu evangelho, vós sereis minhas testemunhas. Hoje nós temos testemunho de Deus aqui dentro. E o maná do céu, pastor, é o pão. Temos aqui testemunho, isso aqui transforma vidas. E a vara de Arão, mais um testemunho. Deus faz de uma vara seca transformar da vida e da fruto. Deus fez de você, que era morto, hoje está vivo na casa do Senhor e ainda dando frutos na presença dele. Você está num lugar aonde contém a presença do Senhor. E ali há testemunhos. Amém? Que Deus abençoe, meus amados. Próximo culto, nós teremos culto de Santa Ceia. Não perca o culto de ceia. É bênção do Senhor. Também não perca o culto de ensino. E aqui, conclusão. Como achegar-se a Deus? Adorá-lo, servi-lo, viver para Ele em santidade. Nós aprendemos hoje que como nós servimos ao Senhor. Amém? Se coloca de pé. Presbítero Modair com a direção do culto. E logo após estaremos encerrando esse culto. Glória a Deus.